esperança política, a gente pode desconstruir a ideia de esperança como algo que nós temos uma ingenuidade. Não é disso que se trata. Se trata de que o milagre do desenvolvimento da nossa espécie continua a cada nascimento de um novo ser humano. O nascimento de cada ser humano é um acontecimento político por excelência. Ninguém sabe onde vai dar. Nós podemos, inclusive, nos tornarmos máquinas. A gente pode, inclusive, a nossa condição humana ser sucumbida. Né? Ela pode ser transformada de diferentes modos. Né? Mas o que é assim, importante é a gente ter a clareza, né, de que a gente faz parte dessa história, né, e de que o nosso papel nessa história, como seres humanos, é manter a luta permanente pela liberdade. Né? E é nesse sentido que os direitos humanos são úteis para nós. E por isso eu queria terminar a resposta com esse grande desafio que é colocado para nós. Né? Mas bandidos são seres humanos? O que a gente chama de bandido? É quem mata? Quem rouba? Né? Quem rouba? Então vejam, São Paulo tem mais de 100 mil carros roubados por ano. Ninguém aqui navega por São Paulo sem passar por inúmeras lojas de autopeças e por lojas e lojas revendedoras de carros que não tenham tramas como as seguradoras com o mercado de roubo de carro. A gente está falando de um mercado. De um mercado. A associação entre o desenvolvimento do capitalismo e o crime é algo desenvolvido por vários estudos históricos. O que é o chamado traficante de drogas é um dos mercados mais poderosos do mundo. Algo que é consumido por muitos dentre nós. A gente está falando de pessoas que estão comercializando uma substância que, por razões político-étnico-morais, foi proibida primeiramente pelos Estados Unidos. Eu não vou me alongar nisso. Mas eu acho que não dá para entrar nesse nível de complexidade com os nossos interlocutores que querem considerar que um irmão diferente não é humano. Eu acho que a única pergunta que a gente pode fazer, você vai defender direitos humanos, é perguntar, mas você é um humano? Você considera que você tem direito à vida? Você considera que você tem direito à dignidade? Você considera que você deve ter direito à liberdade? E como Sócrates, usar da ironia como modo de lidar com a ignorância. Mais uma rodada, então? Boa tarde. Meu nome é Kézio, sou da Rede Estadual de Adebra. Fazer uma pergunta para o André e uma outra que vai servir para a mesa. Tá? Quando você se vê diante da dificuldade dos enfrentamentos, né, enfim, provavelmente você já deve ter percebido a tentativa de desqualificar o discurso de direitos humanos por alguns que vão dizer, por exemplo, que vocês estão em busca de privilégios. A tentativa de desqualificar o discurso. Um deles, por exemplo, é o Silas Malafaia. A gente fala muito do Bolsonaro, mas o Malafaia já está atuando há mais tempo e perigoso tanto quanto. Né? Como é que você se posiciona e como é que os ativistas, enfim, os intelectuais se posicionam com relação a isso? E a outra pergunta que já saiu para a mesa diante dessa dificuldade de representatividade, que você mencionou, inclusive, que você vota no determinado político, espera que ele vai te representar e no fim não. Você vê outra dificuldade também, porque você se torna refém de um partido que às vezes você é contra o princípio do partido, mas você precisa dele para poder colocar em pauta as suas questões. Será que isso, aí me falha, me desculpe a ignorância, eu não me lembro, acho que não existe um partido político que representa essa causa específica, no caso de você, feministas e também... porque você vê, assim, você se torna refém de muitos para poder defender uma causa. Sim, eu sou contra muitos partidos, talvez isso seja reflexo de um país multicultural, universidades, etc.
Será que isso não é um problema? Essa dificuldade de defender as ideias não se dá por conta dessa representatividade, ou seja, de um partido político? Será que isso não seria um obstáculo? Você acaba sendo refém de pontos específicos, você queria Marx, que você mencionou agora, Williams, enfim, entre outros. Então fica essas duas questões, tanto para o feminismo também, responder essa questão, acho que é importante. Ainda sobre a questão do lugar de fala, ficou claro, mas se tratando que nós, aqui é um encontro de professores, como é que fica essa questão do lugar de fala do professor na sala de aula, né? Para tratar desses vários assuntos. A André, eu sei. André, mais ou menos, mas ele ganhou, depois você fala do seu projeto. Então, nesse sentido. E outra questão qual que é que contribuição que a filosofia deve dar para toda essa discussão, né? Para melhorar, né? Não sei se o termo é melhorar, mas para essa construção, do ponto de vista epistemológico, dessa discussão desses temas. Eu sou o Marco Antônio. André, rapidamente, só para saber, como que você avalia a organização política do movimento hoje? E se tem algum lugar assim específico aqui no Brasil que está mais avançado assim, em termos de organização? Tá? Só do LGBT? Sim. Bom, sou o Dair novamente. Eu gostaria de perguntar, porque parece que antes era GLSBT, o S de simpatizantes. É isso? Se mudou alguma coisa? O que aconteceu? Eu gostaria de saber da mesa também o seguinte, no terceiro ano de filosofia, no volume 1, né, fala do preconceito contra a filosofia. E eu tenho uma curiosidade assim, de saber, será que tem como enumerar os tipos, a quantidade de preconceito que existe? Os tipos, a quantidade, tem algum lugar que eu poderia achar essa resposta? E a mesa pode me ajudar. Olá, boa noite já. Acho que é boa noite já. Meu nome é Ocimar, eu sou professor também de filosofia na Zona Leste, e diretor da Professa. Eu estou sentindo um pouco de necessidade de falar com a mesa, em geral, né, para que vocês possam nos ajudar no sentido de pensarmos, né, mesmo havendo especificidades em todos os preconceitos, né, para que vocês possam, de uma certa maneira, nos ajudar em pensar o que nos une nisso tudo, né, em todos esses preconceitos. Esse é o primeiro ponto. Né? A gente sabe que a sociedade capitalista ela é geradora de conflitos, né? E esses conflitos são os provocadores, não, mas os geradores também dos preconceitos. Né? Então, uma pergunta que a gente tem muito e lida muito e trabalha na sala de aula é uma pergunta que eu vou deixar para a mesa, que é o que nos une como seres humanos? Oi? Álvaro. Na fala do Álvaro, então, a gente encerra as inscrições. Tá? Fazer um pedido. Meu nome é Álvaro, sou professor em Mogi das Cruzes e Suzano, né? E a pergunta que eu quero fazer aí para a mesa, né, especificamente para o André, né, é como combater essa disputa dos setores da direita, que é justamente aqueles que levantam a pauta conservadora, a gente está nesse momento, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? De modo a evitar que esse movimento caia no colo da direita e eles invertam a pauta, a manobra. E, por exemplo, a gente tem que combater mais pessoas igual o Fernando Holliday, que é negro, gay, e está na extrema direita aí, né? Inclusive combate essas pautas identitárias. Como fazer com que esses movimentos identitaristas não caiam no colo da direita? E é um espaço que a esquerda, eu acho que deixou de disputar e a gente perdeu o bonde da história. Será que a gente perdeu o bonde da história? Isso aí? E lembrando, né, tem políticos na Europa também que são gays e combatem, né, essas pautas identitaristas. Não é só um fenômeno aqui no Brasil. Obrigado. Boa noite, eu sou a Elizabeth, da Coxetuba, professora de filosofia. Atualmente, só a sociologia que eu consegui, né, trabalhando. E eu queria solicitar para a mesa, tanto os movimentos e também a questão dos direitos
que a gente precisa de ter mais material subsídio, qual livro vocês recomendam, tá? Porque a gente trabalha na sala de aula, mas esse assunto está na pauta e é questão que pode cair na situação de uma pesquisa, de um vestibular, de uma redação, então a gente tem que trabalhar isso. Tá? Muito obrigada. Vou procurar ser breve, né? Pegando a questão da política, me incomoda muito quando a gente diz politicamente o que a gente pode fazer. E de fato nós não temos, e que bom que não temos, né? Um partido que defenda as mulheres, um partido de negro, um partido de LGBT, seria muito complicado, né? Mas eu acho que dentro dos partidos, e aí a direita está dando um banho na esquerda. Porque, de fato, acabaram de dizer aqui, está se apoderando de pautas importantes, deturpando conceitos e, né, fazendo aí a bagunça que a gente está vendo. Eu acho que passa aqui pelo exercício da cidadania, e aqui falava o professor, né? A condição humana. O ser político tem que fazer parte da condição humana. E aí ser político vai além do que ser eleitor, do que escolher em quem vai votar. Nós precisamos fazer política. Nós precisamos estar nos seios desses partidos, com aquele que nos identificamos. E se não nos identificamos com nenhum, às vezes eu falo para os alunos, talvez seja a hora de formar um outro. Mas nós precisamos discutir política, fazer política e, dentro dessa questão, que bom seria poder responder o que nos une. O que nos une? Eu acho que é a nossa condição humana. É a nossa condição humana que nos une. E aí, né, é nisso que a gente deve se apegar para encarar todos esses debates postos. E aí, quando a gente fala de preconceito, onde é que nós encontramos, né, Sassá, a enumeração dos preconceitos? O que é um preconceito? E os nossos alunos aí, às vezes, o menino fala assim, professor, você não pode pautar essa questão. Eu digo, por quê? Ah, porque você é feminista. E eu digo, por quê? Tu é machista? Vem cá comigo, eu divido minha aula contigo. Não, professor, eu não sou machista, então tu é feminista. Então nós vamos dividir a aula do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Ah, então vamos entender o que é feminismo, o que é machismo, né? Não é porque eu